E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e o convidado de hoje é o Dr. Felipe Fernandes. Ele é médico psiquiatra e especialista da fase da infância até a fase adolescência. Doutor, muito obrigado por vir ao Bom. Kleber, eu que agradeço o convite e para mim é um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né? E compartilhar um pouco da minha rotina de trabalho, das formas da gente encarar esse fenômeno da melhor forma, né? Eu fico maravilhado de conseguir trazer médicos psiquiatras aqui, porque a maioria tem a sua especialidade como médico de doido. Ainda tem esse estigma? Isso tem mudado bastante nos últimos anos aí, e que bom, porque esses pacientes, eles precisam de uma rede de apoio, né? Eles precisam de uma comunidade que ofereça suporte para eles se desenvolverem da melhor forma e conseguirem existir da melhor forma possível na sociedade, né? De acordo com suas potencialidades e limitações. Para isso a gente tem que abrir o olhar, né, mudar o olhar para tentar, como comunidade, acolher da melhor forma todo tipo de diversidade, né? E por que a fase infância até adolescência? Por que eu escolhi essa fase? Sim. Kleber, no primeiro ano de residência em Barbacena, eu percebi que a maioria dos pacientes que eu atendia, adultos, eles já começaram a doença psiquiátrica na infância ou na adolescência e ninguém teve esse olhar de entender que precisava de um cuidado, de um direcionamento, e talvez se isso fosse feito lá atrás, talvez a doença não teria evoluído para os estágios da fase adulta, né, que muitas vezes são mais graves e difíceis de tratar. Doutor, muito obrigado por vir mais uma vez, e eu te trouxe aqui para a gente falar sobre um assunto que pode ser que seja viral, pode ser que de fato tenha um aumento crescente, que é sobre autismo, principalmente na infância. Então, o tema desse episódio de hoje é Meu Filho é Autista, e agora? Doutor, o que de fato é o autismo? O autismo, ele hoje é entendido como uma forma diferente do cérebro desenvolver, né? É uma forma de ver o fenômeno menos estigmatizada. E esse desenvolvimento, ele tem duas características principais. O indivíduo vai apresentar prejuízos na comunicação social e comportamentos repetitivos e interesses restritos, né? São dois grupos de sintomas que eles vão existir de uma forma muito heterogênea entre os diversos indivíduos acometidos. Por isso que a gente chama de espectro, né? A gente nunca fala que eu conheço um autista, então eu conheço sobre autismo. Se você conhece um autista, você conhece um autista, né? Você não conhece... Todo mundo tem sua individualidade e suas particularidades. Então, assim, é muito importante a gente entender que é um fenômeno heterogêneo, né, complexo, e que a gente ainda sabe muito pouco sobre. Então, fugir assim, dessas questões, das muitas certezas sobre o tema, e o nosso papel de divulgação científica é enfatizar que o diagnóstico precoce e a construção das redes de apoio são, de fato, as questões mais importantes para a gente poder implementar na sociedade e está tentando melhorar cada dia mais. Existem vários tipos de autismo? Existem várias formas de manifestação do fenômeno, né? A gente divide hoje entre o TEA nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Isso é medido de acordo com a funcionalidade que cada indivíduo tem. Então, os indivíduos mais funcionais, que são aqueles que têm o quadro, mas conseguem se relacionar, trabalhar, exigem uma certa previsibilidade de rotina, né? São mais inflexíveis em alguns aspectos, mas funcionam bem na sociedade. Já o nível 2 e o nível 3, eles precisam de mais assistência, né? De mais cuidados. O nível 2 ainda, por vezes, pode conseguir trabalhar, mas com adaptações necessárias, né? E o nível 3 já é bem mais grave, onde vai precisar de uma supervisão mais contínua, né, de um cuidado mais constante.
Então, assim, o nível 1 de suporte muitas vezes passa desapercebido, né? Funciona bem na sociedade, consegue se relacionar, consegue trabalhar, consegue desenvolver suas habilidades de uma forma mais tranquila. O que de fato é o autismo na questão intelectual? É um atraso de desenvolvimento? É uma desconexão com a relação mente-corpo? Na verdade, o autismo, o cérebro vai desenvolver, principalmente a parte social do cérebro, ela se desenvolve de uma forma diferente das pessoas habituais, né? Então é como se tivesse que percorrer caminhos diferentes para chegar na comunicação. Os critérios que a gente chama de critérios A do autismo, eles dizem respeito a essa questão da linguagem, né, da interação social. Então, o indivíduo vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de reciprocidade socioemocional, dificuldade com a linguagem não verbal, né? E a gente vai ter também os critérios B do autismo, que já vai englobar os comportamentos repetitivos e interesses restritos. Aí vai entrar as estereotipias motoras, né, os movimentos motores repetitivos, alterações sensoriais, rigidez de pensamento, rigidez de comportamento. E então a gente é como se fosse o diagnóstico montar um quebra-cabeça, e que tem várias variáveis, né? É uma doença de base muito genética, então muito mais genética do que ambiental. Então, é muito importante a gente avaliar a história familiar psiquiátrica, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente tem que ver se esses sintomas, ao longo do desenvolvimento, estão trazendo prejuízos na funcionalidade do indivíduo, né? E no desenvolvimento. Aí, quando a gente faz o diagnóstico, a gente entra com as intervenções o mais rápido possível para que esse desenvolvimento seja preservado. A partir de qual idade você já consegue fazer um diagnóstico do espectro autista? A gente já tem sintomas bem precoces, mas a hot zone, que a gente chama do diagnóstico, é 18 meses. No mundo inteiro, isso muito bem estudado, com 18 meses a gente já consegue dar um diagnóstico cientificamente real e com boa especificidade, assim, digamos. Se o quebra-cabeça for bem montado, né, se tiver profissionais ali avaliando, isso aí a gente já consegue, com 18 meses, ter uma validade diagnóstica bem interessante, assim. Antes disso, é um pouco mais complicado, a gente até consegue fazer em casos mais graves, né, e depois disso, por que tem que ser o diagnóstico precoce? Porque até os 3 anos de idade, a gente tem o cérebro da criança muito plástico, né, então todas as intervenções fazem muita diferença. Então é muito importante diagnosticar cedo, propor as intervenções cedo, porque as intervenções após os 3 anos já não têm a mesma eficácia do que teria antes, entendeu? Mas isso tem melhorado muito, porque os pediatras estão mais capacitados, né? Os professores estão mais capacitados a identificar, o estigma está diminuindo, as famílias entendem mais sobre isso, né? E a grande questão que você perguntou sobre o viral, é um diagnóstico viral, na verdade, não, é por esses vários elementos, principalmente porque em 2013 os critérios diagnósticos eles ficaram muito mais amplos. Antes de 2013, a gente só diagnosticava os quadros mais graves, né? Depois de 2013, com o advento do DSM-5, a gente abriu esse leque diagnóstico para pegar mais pessoas, né, e conseguir oferecer intervenção para essas pessoas também. Então, assim, para mim, o ponto principal para o aumento dos diagnósticos é essa questão dos critérios ficarem mais dimensionais, né? E também pelo estigma diminuir, pela informação circular, né? Eu acho que isso é muito positivo. E é o nosso papel, né, Kleber? É informar a população, porque o que faz diferença mesmo no autismo é o diagnóstico precoce, é a intervenção precoce e a construção da rede de apoio dessa família, né, desse indivíduo. Isso que faz diferença para a sociedade e para o desenvolvimento e qualidade de vida.
Existem algumas características que os pais devem observar de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 1 ano, características como, é muito comum, meu filho não olha nos olhos, meu filho, ele tem muita sensibilidade a barulhos, o que os pais devem observar para, de fato, procurar uma ajuda? A gente tem alguns sinais que podem guiar, são pecinhas no quebra-cabeça. Não quer dizer que seu filho tem isso, ele tem autismo. Significa que se ele tem determinado comportamento, é importante, às vezes, tentar uma avaliação, né? Então, assim, 9 meses, não responde ao nome. 12 meses, não dá tchau, né? 18 meses, não compartilha interesse. Por exemplo, tem uma bolinha lá colorida, rodando, ele não aponta. Na hora de amamentar, não olha nos olhos da mãe. E principalmente, o mais importante é perda de habilidade já adquirida. Então, esse aí precisa de uma avaliação mesmo. A criança está desenvolvendo normal, está bonitinha, desenvolvendo, principalmente a habilidade de linguagem. Se ela perde a habilidade que ela já adquiriu, e isso não for secundário a alguma causa médica, alguma causa orgânica, tem grande chance de ser autismo, perder habilidades de linguagem já adquiridas. Então, precisa de uma avaliação, né, de um encaminhamento, de toda uma construção para ver se realmente o diagnóstico pode ser levantado e as intervenções começarem, né? Quão grave é uma crise de histerismo em autistas? Primeiro, eu te pergunto pelo fator agressividade. É muito comum a gente ver pais sendo agredidos por alguma crise que pode ser, talvez, de fator puramente ambiental ou desconforto. O que alguém em crise, ela precisa? Ela quer sair dali? Ela quer voltar para casa? Ela quer estar num ambiente seguro? Essas crises, elas são muito mais frequentes em indivíduos que não têm a habilidade de linguagem muito bem desenvolvida. Então, quanto mais a criança for estimulada a habilidade de linguagem, menos a tendência dela ser agressiva e ter essas crises. Mas, como eu falei, são quadros muito heterogêneos. Por exemplo, um autista que tem uma sensibilidade sensorial muito aguçada. Um foguete pode ser uma justificativa para uma crise, né? Textura, colocar uma roupinha que a textura não agrada ao sensorial dela, pode desencadear uma crise. E outra coisa também, acho que a saúde mental dos pais, assim, é um dos principais pontos que eu bato na tecla sempre. A saúde mental dos pais estando ruim, a criança absorve aquele ambiente todo ali, né, e é um grande fator de risco para crise. É o que eu observo no consultório, assim, muito, assim, a criança estava estável há muito tempo e começou a ter crise, você vai ver, não. Você vai investigar o porquê que ela desestabilizou, muitas vezes é porque os pais não estão legais da parte emocional. Então, são várias variáveis e não tem receita de bolo, né? Realmente, cada um tem sua individualidade, cada um vai ter seus gatilhos também para ter as desestabilizações, né? Então, realmente, é papel dos profissionais assistentes, seja o psiquiatra, o psicólogo, o fono, o TO, tá sempre atento ali e tá sempre tentando reforçar essa rede de apoio da família inteira. Então, é o que eu falo, quanto maior a rede de apoio da comunidade, menos são os episódios de agressividade. O que fazer quando a criança ela tem uma predileção específica por apenas um tipo de alimento? Porque a alimentação ela envolve saúde, qualidade de vida e até mesmo redução de crises. Mas, por exemplo, uma criança ela vai gostar somente de farofa e mais nada. O que fazer para fazer essa introdução alimentar? Isso é muito comum acontecer na prática, né? É a seletividade alimentar do TEA. Hoje a gente tem nutricionistas especializados só nisso, né? De novo aquela questão, não existe receita de bolo, né? Cada caso é um caso e muitas vezes
esses quadros conseguem ser contornados com o desenvolvimento. Às vezes, quando o paciente começa um tratamento correto, com toda a equipe multiprofissional, você já começa a evoluir esses aspectos, assim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um autista que esse seja um dos principais dificuldades, seletividade alimentar. Muitas vezes tem que ter um nutricionista especializado, né, que vai oferecer os nutrientes necessários, suplementação, e vai buscar essas introduções alimentares e a própria estratégias comportamentais da psicoterapia para fazer isso também, né? Mas lembrando, não tem receita de bolo. Cada indivíduo vai responder melhor ou pior de acordo com suas individualidades. A partir do momento que houve um diagnóstico sério, porque não é rápido, não. Quando você consegue diagnosticar uma criança com autismo independente do suporte. Como que deve ser o ambiente familiar? A grande questão. O diagnóstico de autismo, ele ainda é muito frágil, né? O que eu quero dizer com isso? Ele tem alta sensibilidade, mas ele tem uma baixa especificidade. Significa que a gente consegue pegar muitas pessoas com os sintomas, mas assim, definir de fato os autistas, de fato, com aquela evolução clássica, é difícil. Então, assim, o mais importante por exemplo, o teste padrão ouro para o diagnóstico, né, usado no mundo inteiro, é o EIDOS lá dos Estados Unidos, eles usam muito. A especificidade é só de 40%. Então, assim, o teste padrão ouro, a especificidade é de 40%. Então, assim, é muito complexo. É realmente montar um quebra-cabeça, entender quais as disfunções daquele indivíduo, qual é a função de dar um diagnóstico. Você tem que pensar assim como clínico. Esse diagnóstico que eu estou dando, ele vai, de fato, mudar a vida dessa pessoa, mudar o desenvolvimento dela, favorecer qualidade de vida, funcionalidade? Você respondendo isso, você tem muita mais firmeza para esse diagnóstico, né, ser dado e consistência nessa evolução. Então, assim, é um desafio ainda. Acho que a gente ainda sabe pouco sobre o autismo, os critérios não são muito específicos, né? Por exemplo, hipersensibilidade sensorial, rigidez de pensamento e comportamento, são coisas também que são muito comuns em outros transtornos psiquiátricos. Então, assim, ter cuidado. Eu sou muito receoso com esses diagnósticos de autismo, muito para pessoas que têm poucos sintomas e tem uma funcionalidade legal. Por exemplo, diagnóstico de autismo para pessoas na idade adulta, assim, a gente fica realmente, qual a real validade científica, né, desses diagnósticos? Tem uma função verdadeira, né? Porque a gente ainda está caminhando nesse conhecimento, a gente tem que ter humildade para entender isso. Quando é feito um diagnóstico tardio, quais são as implicações? A grande questão, esse é o grande ponto de conversa do mundo todo hoje em dia. Eu fui no Congresso Mundial de Psiquiatria da Infância no ano passado e tinha psiquiatras de mais de 70 países lá, e eles com esses mesmos desafios, sabe? Até que ponto esses diagnósticos da fase tardia realmente são validados? Qual a consistência científica disso? Qual é a função desse diagnóstico? Ele está sendo usado para justificar uma pessoa que não está muito inserida na sociedade? Ele está promovendo, de fato, mudanças ali, né, estratégias para essa pessoa melhorar a funcionalidade e qualidade de vida? Então, são temas muito polêmicos ainda, porque a gente não tem marcador biológico específico da doença, né? A gente tem realmente um conjunto de sinais e sintomas e observações clínicas, mas que tem que ser usado com muito critério. Então, assim, até para o especialista é complicado, né? Imagina para a pessoa que vai procurar saber se tem pela internet ou com outros especialistas que não estudam a fundo e na seriedade que exige o tema. Então, é um tema muito complexo. O diagnóstico em adulto é um tema muito complexo. Já o diagnóstico na infância, não. Tem consistência científica muito clara. Assim, não, criança com atraso no desenvolvimento, quadro prototípico que a gente fala, né? Que vai preencher os critérios clínicos, já começa a intervenção precoce, tá tudo isso aí bem consolidado.
Mas esses quadros mais brandos, do adulto, que tem algum ou outro prejuízo, a gente tem que ter muito cuidado. Claro que tem que ser dado, sim, quando vai ter uma função, um objetivo, mas tem que ter muito cuidado com as falas, né? Principalmente os especialistas, com o que os especialistas falam, né? Então, assim, a gente não tem muita certeza sobre isso. Trocando essa ideia com você agora, eu consigo ver claramente que o seu trabalho ele não envolve apenas a fase bebê até a adolescência, mas também os pais de quem recebe esse diagnóstico. Como eles ficam a receber que, caramba, o meu filho é autista? É o luto. Primeira fase é o luto, né? É toda uma expectativa, uma idealização que vai buraco abaixo. Então, a primeira parte, depois de receber o diagnóstico que seu filho é autista, é você aceitar a tristeza, aceitar o luto, né? Aceitar que tudo que você idealizou ali, né? Depois que você passou essa primeira fase, você vai começar a construir sua rede de apoio, né? Você vai fazer de tudo para construir sua rede de apoio. Como é que você vai ter acesso a psiquiatra? Como é que você vai ter acesso a psicólogo, fono, TO, terapeuta ocupacional, né? Em alguns casos, ecoterapia, musicoterapia, comunidade. Você tem uma rede de apoio comunitário, você pertence a algum grupo de alguma igreja que ajuda muito. Eu vejo meus pacientes lá que têm filhos com autismo. É você construir essa rede de apoio, buscar, lutar para construir essa rede de apoio, não ter vergonha de mostrar à sociedade. Os estigmas estão reduzindo, né? Então é pedir ajuda, saber pedir ajuda. O ser humano muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda, sofre muito calado, acha que a culpa é dela, e os pais têm que desconstruir a culpa, né? É um passo muito difícil, que às vezes exige terapia, exige muita coisa, e realmente construir a rede de apoio. Eu falo que a intervenção precoce mais importante, né, ter um diagnóstico precoce, a intervenção precoce melhora muito o desenvolvimento da doença. Mas a outra intervenção precoce, importante e indireta, é a saúde mental dos pais. É o que eu falo, a saúde mental dos pais deve ser foco do tratamento, né, da criança com TEA, porque os pais com a saúde mental boa favorecem o desenvolvimento, né? E quem vai favorecer essa saúde mental dos pais é o apoio comunitário, né? Acesso a psicólogo, a psiquiatra, a família, entender, aceitar e ajudar, né? A gente tem que mudar o olhar como sociedade para poder ajudar essas pessoas, né? Porque o mundo está gritando por esses ajustes, por essas questões, e pouca gente entende, né? Ainda tem pouca gente, só quem vive entende de fato, né? É muito comum ter maridos e esposas separados após o diagnóstico do filho autista? Muito, muito, muito mais do que eu pensava antes de trabalhar com isso. Isso piora tudo, assim, né? Infelizmente, claro que a gente tem pais que têm inteligência emocional, que conseguem entender a situação, se divorciam e conseguem dar suporte, mas a grande maioria não, né? Então, quando você não tem você tem essa quebra de vínculo de pai e mãe, o prognóstico tende a ser pior em alguns aspectos. Isso é muito sério, assim, isso é muito complexo, vem da cultura da sociedade, né, e muitos pais não dão suporte nem material, muitas vezes. Material, financeiro, emocional. Doutor, você postou essa semana uma simples frase que eu fiquei em choque. O estresse que uma mãe autista, o estresse que uma mãe de um filho autista passa é condizente a um combatente de guerra? A gente tem esses estudos que medem o cortisol materno, e quando você tem a mãe de um paciente grave, um TEA nível 3 de suporte, ou nível 2, o cortisol do sangue materno é muitas vezes semelhante a soldados em guerra,
Ou seja, imagina isso todo dia, né? Então, assim, a gente precisa construir essas redes de suporte. É urgente isso. Então, assim, eu recebo no consultório diariamente mães exaustas e desesperadas mesmo, assim, sabe? E que não têm o suporte adequado, a parte emocional já está bem debilitada. Então, assim, a sociedade precisa construir melhor essa rede de apoio. A gente precisa lutar por isso, né? E os pais de filhos autistas geralmente lutam muito, mas não são todos. Tem muitos que não, muitos que ficam sofrendo sozinhos, sofrendo calado. E acho que não é uma luta só deles, é uma luta de todos nós, né? Então é entender o fenômeno, entender que tem diversos graus de gravidade, mas que a galera que tem uma gravidade alta sofre muito. É um sofrimento igual de um soldado em guerra. É uma coisa muito complicada, né? As nossas escolas, elas estão preparadas para receber alunos autistas? Muito pouco, né? A partir do momento que o próprio entendimento do fenômeno é complexo, introduzir, né, formas pedagógicas diferentes, sendo que cada um tem suas individualidades, é bem complexo e a grande maioria não consegue incluir os pacientes mais graves, né? Então, assim, a gente precisa, é urgente também essa adaptação pedagógica. Alguns optam por tirar das escolas, por ter outros métodos, porque realmente são poucas as escolas que conseguem, de fato, adaptar essa questão acadêmica para os pacientes autistas graves, né? Quais são os mitos que envolvem o autismo? Cléber, o principal é a vacina, né? A vacina, até hoje tem pessoas que têm esse discurso e Estados Unidos é muito comum, né, falar que vacina tem algum tipo de relação, mas não tem, já foi mais que provado em vários estudos ao redor do mundo. Esse é um dos principais mitos, assim. Então, Belo Horizonte tem uma das melhores redes de vacinação, né? Então, assim, vamos vacinar todas as crianças. Isso aí não tem nada a ver com autismo. Mais vacina, melhor, né? Então, assim, esse é um dos principais mitos. O outro mito antigamente falava que os autistas eram autistas porque filhos de mãe geladeira, que não dava afeto para criança. Coisa mais cultural, botando a culpa na mãe, não tem nada a ver, né? É a questão genética. 80% de base genética para mais, né? Os outros fatores de risco para o autismo, ambientais, eles são muito menos importantes do que o genético, na verdade. Por exemplo, complicações durante a gestação, idade materna elevada, idade paterna elevada, tem suas relações, né, ali com incidências, só que não são tão importantes assim. Então a gente tem que desconstruir esses mitos. Eu vejo muito por aí. Acho que esses são os principais assim, que me vem à cabeça, mas o da vacina eu acho um absurdo e eu fico muito triste que as pessoas que divulgam isso não são penalizadas de nenhuma forma, sabe? E é muito perverso, né? Muito cruel e muito triste. Qual a relação do autismo com cores? Porque tudo que eu vejo associado ao autismo é baseado em cores. É mesmo? Ou é o quebra-cabeça, que é o sinal, ou uma vaga reservada no estacionamento tem um pedaço mais colorido. Qual é a referência das cores no autismo? Essa questão é justamente para simbolizar o quanto é heterogêneo, né? O quebra-cabeça, as cores diferentes, simbolizar que o autismo não tem uma cara única, né? Não tem uma cor única, é um arco-íris, assim, pode se manifestar de diversas formas diferentes, para não as pessoas nos falam, como é que ele é autista se ele casou e teve filho? Como é que ele é autista se ele trabalha? Entendeu? Que são as coisas mais do estigma, é mais nessa ideia de reduzir estigma, né? E aqueles colares de identificação? Faz mais mal ou faz bem? Faz muito bem, né? Eu entendo que o colar protege, né, de certa forma, em alguns ambientes, tratado de forma diferente, porque
diferentes devem ser tratados de formas diferentes mesmo, assim, ele tem uma demanda diferente das outras pessoas. Por exemplo, o autista no aeroporto, aquela confusão, o menino com colar, todo mundo já vai falar, opa, né, vamos tomar cuidado, vamos, né, eu acho que é muito importante, e que os próprios pacientes falam isso, sabe? Uma paciente minha me falou uma vez, falou, nossa, doutor Felipe, eu com colar no aeroporto foi muito mais tranquilo, né, foi tudo menos estressante para mim, eu relato até de uma paciente de uns 9 anos, ela me falou isso, achei interessante, assim, e eu acho importante isso, né. Séries de TV como The Big Bang Theory ou The Good Doctor, qual é a relevância para alguém que tem o diagnóstico de autismo? Porque eles tratam essas duas séries de alguém superdotado, alguém extremamente capaz, alguém capaz de ter as suas dificuldades, mas conseguir ser foda. A gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar o autismo, né? E nem falar que todos os autistas têm habilidades especiais, né? Alguns têm uma memória muito aguçada, alguns têm um foco de atenção que permite análise de padrões que outras pessoas não conseguem ver, né? Alguns autistas conseguem processar informações de forma sistematizada, de forma muito peculiar, mas é a minoria, né? Se você pegar maioria dessas séries, eles trabalham mais com esse fenótipo leve do autismo, né? Romantizam nesse sentido de pegarem apenas os casos leves. Então todo mundo, cool, autismo é cool, né? Não, é porque são realmente os quadros leves, e eles enfatizam os quadros leves que têm essas habilidades excepcionais, que é mais ou menos uns 30% no máximo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E mais ou menos também uns 30% dos autistas têm retardo mental, o termo antigo, né? Hoje a gente fala deficiência intelectual associado. Então, assim, tomar cuidado com essas generalizações, porque o autismo é realmente muito espectral, muito ampla a forma de manifestação. Recentemente, o Whindersson Nunes, ele foi internado por escolha própria numa clínica psiquiátrica, e lá ele teve alguns diagnósticos. E um que, segundo ele, fez muita diferença é ele entender que ele é superdotado. O que isso tem a ver? A superdotação. O Whindersson Nunes eu conheço pouco, né? Mas eu já vi que ele ficou deprimido várias vezes, né? Já teve pensamentos suicidas, eu não sei. Eu entendo ele mais no espectro dos transtornos do humor, né? Mas se ele fez os testes lá de superdotação, porque altas habilidades de superdotação não é diagnóstico, né? São características de funcionamento que são importantes de serem identificadas para poder ajustar a vida daquele indivíduo, né? Mas que eu não vejo como tão importante numa hierarquia diagnóstica assim, né? De ser tão falado. Eu acho que devia falar mais de outras questões, como transtorno bipolar, como o transtorno espectro autista grave, né? Realmente, eu confesso que eu não sei muito sobre essas novas etapas da vida do Whindersson Nunes, não, mas o diagnóstico de altas habilidades, a gente tem que entender se ele tem uma função. Qual a função desse diagnóstico? A pessoa realmente tem altas habilidades em quê? Mas e as baixas habilidades dela? Em quê? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, eu acho. Acho que tem que ser estudado, tem que ser identificado, tem que ser proposto ajustes na vida da pessoa com o diagnóstico de altas habilidades, mas também não tirar o foco de outras questões hierarquicamente mais importantes. E o que é o hiperfoco no autismo? Realmente aquela tendência a não flexibilizar, a ter uma obstinação em temas específicos, né, e que tende muitas vezes a variar ao longo da vida. Às vezes na infância é uma obstinação com avião, com trem, são diversas formas, né, e isso muitas vezes vai para o campo acadêmico. Então você tem grandes pesquisadores, né, grandes cientistas que estão no espectro autista, que você vê que tem um interesse
muito restrito ali, esse hiperfoco em determinados temas, que é inclusive uma forma de neurodiversidade que é importante para a sociedade. Você vai ter ali um indivíduo hiperfocado num tema e ele vai desenvolver aquilo mais do que pensar fora do que as outras pessoas pensariam, né? Então, um dos papéis assim desse grupo de pessoas para a sociedade também muito importante. Passando em redes sociais, o que de fato é o que quando algum pai ou mãe posta lá, mãe atípica, o que ela quer dizer com isso? Quer dizer que é isso que a gente está conversando, né? Que ela passa por isso todos os dias, né? Ela passa por esse cortisol de um soldado de guerra, muitas vezes, aí, eu não sei se é muito por aí. Não sou a pessoa mais por dentro das redes sociais, assim, mas eu acredito que esse rótulo de mãe atípica, acho que é importante para as outras pessoas, para favorecer a rede de apoio. Se favorece a rede de apoio, para mim é válido. Tudo que vai favorecer a construção da rede de apoio e o diagnóstico precoce é válido. Seja cordão, seja falar que é mãe atípica, seja qualquer coisa. A gente precisa disso, não importa muito os meios, a gente precisa de diminuir estigma, fazer o diagnóstico de forma precoce, construir rede de apoio para que os pais tenham saúde mental, para conseguir trabalhar ao máximo as potencialidades do indivíduo, né? Doutor Felipe, muito possivelmente alguém que está nos assistindo ou escutando esse podcast está passando por uma situação muito difícil com o filho que tem crises de agressividade de fato. O que essa mãe, esse pai, essa rede de apoio tem que se atentar? Olha, pessoal, compartilhar isso, né, com os profissionais assistentes, psicólogo, fono, TO, psiquiatra. Aí entra o psiquiatra, né? Quais são as indicações de medicação no autismo? É a agressividade, é a principal, a irritabilidade, agressividade e insônia, né? Nos demais casos, a gente vai usar a medicação quando tem alguma comorbidade, TDAH, né, uma ansiedade, uma depressão. Só que a agressividade realmente é a medicação, que a medicação ela gera um equilíbrio cerebral maior, né, diminui aquela sobrecarga sensorial e a criança consegue diminuir muito as crises, focar mais a atenção, desenvolver mais nas terapias. Então você pergunta, Felipe, por que medicar no autismo? A principal questão é favorecer o desenvolvimento das terapias, que é isso que muda a trajetória de vida da pessoa. Fono, TO, psicoterapia comportamental aplicada. É fácil conseguir esse tipo de suporte no Sistema Único de Saúde? Não, né? A gente tem no SUS vários programas, mas assim, a demanda é muito alta, né? A gente tem os CAPs infantil em todo o Brasil, né? Em BH tem um nome diferente, né? Chama Sersami, né? É um nome diferente para o CAPs infantil. Então é procurar ajuda, e é o que eu falei, construir essa rede de apoio. A gente lutar para construir essa rede de apoio, o máximo de terapia possível para o seu filho, né? E realmente pedir ajuda. Eu acho que é o que falta, assim, mais. É muito comum alguém postar algum meme falando, esse aqui é o paciente mais fácil do CAPS, porque virou meme. O que você sente quando escuta algum preconceito baseado nisso, algum meme fazendo alusão a alguma deficiência? Eu acredito que é desinformação mesmo, né? Acho que eu prefiro acreditar que é desinformação do que é maldade ou perversidade. Acho que falta informação de qualidade mesmo, acho que falta crítica das pessoas para entender. E só entende de verdade, de fato, quem trabalha com isso e quem tem pessoas na família, né? Então é complexo. Muda toda a trajetória de vida, muda o olhar. Então a sociedade precisa mudar esse olhar para esse fenômeno que é o autismo, que está gritando aí, né? Para que a rede de apoio seja utilizada de forma melhor, construída de forma melhor. É isso que eu penso, assim, mais, sabe, Cleber? Para a gente fechar esse cenário sobre autismo e paternidade,
quais são os cuidados que os pais devem ter ao receberem esse diagnóstico? É o que eu falei, principal mesmo, após receber o diagnóstico, vive o luto, não bota para debaixo do tapete a tristeza. Depois que esse luto passar, construa a rede de apoio, peça ajuda à família, peça ajuda à comunidade, se for uma questão religiosa, peça ajuda, construa essa rede de apoio, né? Busque os profissionais de referência, fono, TO, psicoterapia aplicada, psiquiatria, pedir ajuda. Eu acho que é o principal ponto, assim, e cuidar da sua própria saúde mental, que quando a saúde mental dos pais está caminhando bem, provavelmente o tratamento do filho também vai caminhar. Doutor, atualmente todo mundo fala que tem transtorno do déficit de atenção. É verdade? Mais um diagnóstico viral, né? O TDAH, ele deve ter sintomas muito claros já na primeira infância. Então, assim, eu sou muito relutante com esse diagnóstico. TDAH na vida adulta e tal. Se não tem disfunções claras na infância, se não teve prejuízo de aprendizado e hiperatividade, desatenção clara na infância causando prejuízo, realmente não tem muito sentido, não tem consistência científica esse diagnóstico, né, na fase adulta. Claro que existe muita, a prevalência é mais ou menos 6% da população mundial, é muito alta, né, mas eu vejo muitos diagnósticos errados mesmo. Às vezes a pessoa fuma maconha de todo dia, às vezes dorme mal todo dia, se alimenta mal, aí tem dificuldade de atenção e vai falar, não, tem TDAH e tal. E tem essa cultura da produtividade, né? De ter que produzir, aí vai ter acesso ao medicamento psicoestimulante, aí já vem outras questões, né? Fizeram até um estudo recente comparando como é que seria a ação dos medicamentos psicoestimulantes em pessoas com TDAH e sem TDAH, né? As pessoas sem TDAH, elas tomam psicoestimulante, elas acham que estão produzindo mais, que estão mais espertas, fazendo coisas de forma mais atenta, mas quando eles vão quantificar os resultados, na prática, não. Entendeu? Então é uma coisa mais psicológica mesmo, assim, quem não tem TDAH, tomar o psicoestimulante e achar que tem uma performance muito melhor, né? E os vídeos super produzidos, com muita informação, ele pode ter um fator deletério à nossa mente? Informações rápidas, deletérios que eu falo, principalmente na fase da infância. Hoje a gente vive num mundo cinematográfico, então muita informação, muita troca de cena rápido, a gente acaba tendo mais tédio. Os vídeos curtos, né, são muito perigosos. A gente está descobrindo isso agora, a gente não sabia disso quando começou, né? Reels, TikTok, isso, tem até alguns estudiosos que defendem que o tempo diário seguro para ver vídeo curto seria 10 minutos por dia de vídeo curto. Mais que isso, você já está sobrecarregando seu cérebro ali de alguma forma, né? E algumas pessoas podem ter alguns prejuízos em relação à atenção, humor, memória, concentração. Então, o vídeo curto em excesso, a gente sabe hoje que ele prejudica algumas funções cognitivas, sim. Então, para criança, isso é pior ainda, né? E fica uma coisa que tem tendência ao vício, por causa tem ali um pico de dopamina, porque são vídeos com muitas cores, coisas muito rápidas, né? E ação e tudo mais. Temos que ter cuidado com as tecnologias novas, né? Nosso cérebro não mudou de uma hora para outra para conseguir absorver tudo isso, né? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde mental, cuidar do nosso cérebro como um órgão qualquer, e o vídeo curto em excesso faz mal para o cérebro. E a automedicação? É muito comum? Tô desatento, vou ali tomar um Vinvance. Isso que a gente estava conversando, né? É muito comum fazer prova de concurso, autoescola,
até que eu estava vendo até questões de esporte para performance. Então, assim, é perigoso, né? É bem perigoso isso. É perigoso. Pessoas que não têm transtorno usarem medicamentos que agem no sistema nervoso central, né? Sem alguém acompanhando aquilo ali. Eu não tenho medo nenhum de medicamento psiquiátrico, né? Tenho medo das doenças psiquiátricas e dos medicamentos psiquiátricos usados sem orientação de um profissional. Aí você tem que ter medo, demais, né? Mas quando bem orientado, bem indicado, os medicamentos psiquiátricos eles ajudam muitas pessoas, o desenvolvimento, funcionalidade, qualidade de vida, e a sociedade de forma geral. E como é, de fato, ser casado com uma psiquiátrica também? Na verdade, é muito bom. A gente compartilha muita experiência, muita informação e a gente é muito crítico. Até a gente não conversa muito sobre isso no dia a dia, né? Mas às vezes tem algum caso mais difícil, a gente sempre conversa com o outro para poder dar alguma luz e funciona muito bem, assim. Eu acho muito positivo. Ao longo da minha vida sempre foi positivo. Doutor, muito obrigado por vir ao Bom. Eu tenho certeza que foi um episódio esclarecedor, principalmente em alguns aspectos. O que é, o que fazer e como eu posso viver com qualidade de vida após eu receber esse diagnóstico. Muito obrigado. E se você tem mais curiosidade sobre o assunto, como faz para ir no seu consultório, agendar uma consulta? Olha, tem todas as informações no meu Instagram, apesar de não mexer tanto assim, Dr. Felipe Fernandes, psiquiatra, né? Aí meu consultório é na Savassi e eu atendo atualmente trabalhando só no consultório mesmo. E para mim é um prazer imenso estar podendo falar sobre psiquiatria da infância, sobre saúde mental, sabe? E a mensagem principal que eu queria deixar hoje é a importância do diagnóstico precoce, né? E a importância de construir a rede de apoio, de pedir ajuda, né? Cuidar da saúde mental dos pais. Isso aí faz toda a diferença. E entender que todo autista é único, né? A gente não pode generalizar. Realmente é um espectro muito onde todos têm sua individualidade. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado a você. Então é isso. Curtam, comentam, compartilhem. Siga tanto o nosso Instagram aqui do Bom Podcast quanto o do Dr. Felipe. E até a próxima.